Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, segunda-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, dia 26 de maio, dia em que celebramos, juntamente com toda a igreja, a memória de São Felipe Neri, presbítero da nossa igreja. E é com muita alegria que iremos partilhar a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo o Evangelho de João no capítulo 15, versículo 26 do 16 ao versículo 4a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também darei testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos disse isso para que vos lembreis do que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta segunda-feira da sexta semana do tempo da Páscoa nos continua a nos inserirmos na perspectiva da despedida de Jesus. Ainda estamos, nessa perspectiva de Jesus orientando os seus discípulos para a despedida, para a volta para o Pai. Então, nessa leitura narrada pelo evangelista João, Jesus aparece falando do porquê dessa sua despedida e nos diz: eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não fique abalada. De fato, meus irmãos, queridas irmãs, essas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos intenta incutir nos seus seguidores uma palavra de esperança em meio à dor e à desolação de sua partida. No meio de tantas tragédias, falar de esperança é sempre como um oásis no meio das terras quentes, sem fim, as terras sem fim do deserto. Então, veja que é encontrar um alívio em meio à dor. É perceber que não é uma fé em vão, que não é sem sentido sua crença num Deus único e verdadeiro. Então, falar de esperança é, sem dúvida, a principal e urgente tarefa hoje de cada um de nós cristãos. Falarmos de esperança. Termos esperança nesse Deus vivo, nesse Deus que está no nosso meio. Contudo, é preciso fundamentar de quem esperamos assim, de onde provém essa esperança. São perguntas perspicazes que exigem de nós uma profunda e sincera reflexão. É preciso fundamentar de qual esperança falamos e de onde ela provém. Então veja que o Evangelho vai nos oferecer uma pista. A leitura do Evangelho nos fala de fé, de permanecer alicerçado na fé em Deus. Então é uma esperança enraizada na fé, na crença em Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Um Deus encarnado na vida e na história do seu povo. Então é preciso reafirmar a fé. É preciso crer verdadeiramente, amados irmãos, queridas irmãs. O cristão de hoje é chamado a reacender sua fé em Deus, a fim de que possa levar a todos aqueles que andam em meio às trevas, que andam abatidos pelo desespero, mergulhados numa cultura cada vez mais apartada de Deus, de sua luz de fé. Então, sede vós mesmos multiplicadores da fé e da esperança. Portanto, que o Espírito defensor seja o nosso consolo nas tristezas, fortaleza, nos medos e constâncias, sobretudo na fé. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o defensor que o Pai nos enviou e somente Ele pode nos convencer e dar testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Falando assim, Jesus quis preparar os seus discípulos para a hora da provação, tentando abrir-lhe a mente a fim de que percebesse a ação do Espírito Santo
no momento oportuno, quando lhe recordaria tudo o que havia vivido junto. Assim, portanto, meus irmãos, queridas irmãs, ele também poderia dar testemunho de Jesus ao mundo. Jesus hoje também nos recomenda para que não nos espantemos com as ações daqueles que não estão em sintonia com o projeto do Pai. Eles agem por ignorância. A ignorância é o maior adversário do nosso processo de conversão a Jesus Cristo. Enquanto nós não temos verdadeiramente uma experiência concreta com a salvação de Jesus, nós próprios nos tornamos antagonistas da nossa felicidade. Por isso, muitas vezes, em nome de Deus, nós aprisionamos as pessoas que estão a serviço do amor e da verdade. O Senhor nos mostra isso quando diz os que agem contra os princípios evangélicos, e são os que não conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o amor. Se nós estivermos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, caros irmãos, queridas irmãs, se não estivermos em plena sintonia com Deus, podemos nos equivocar, mesmo quando servimos e a Ele prestamos culto. As nossas ações precisam ter coerência com o pensamento de Deus, para que a nossa fé não seja abalada, nem tampouco a fé das pessoas com quem convivemos. Portanto, o nosso testemunho de vida é a prova da nossa fidelidade a Jesus, ao que Ele tem nos ensinado desde o começo da nossa caminhada. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você teme as pessoas que desafia em nome de Deus? Você tem pedido ao Espírito Santo que o defenda dos ignorantes de Deus? Você tem agido conforme o Espírito Santo o orienta? Faça essa reflexão nesse dia de hoje e se pergunte: você continua firme mesmo quando é perseguido pela ideia do mundo? Você tem dado testemunho de que realmente conhecem a Deus? Qual o seu testemunho de vida? Qual a sua vivência da palavra de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que o testemunho do Espírito cale fundo no nosso coração e seja acolhido com discernimento e docilidade, de modo a consolidar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira. E que desça sobre vocês, sobre a sua família, sobre todos vós, a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.